Fala pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vou falar com vocês aqui sobre uma doença um pouco mais nova, pouco conhecida por muitos e muito importante da gente conversar. Chama-se FPAS. FPAS é a sigla do nome em inglês e em português quer dizer Síndrome de Enterocolite Induzida por Proteína Alimentar. O que é FPAS, gente? É um tipo de alergia alimentar que é do tipo não IgE mediado, então não é daquele tipo que a gente tem tá acostumado a ver com sintomas imediatos que fazem urticária, coceira, inchar, falta de ar, baixar pressão, anafilaxia, né? Não é esse tipo. É um tipo de alergia não IgE mediada, então o mecanismo de ação é diferente. E nas não IgE mediadas, normalmente a gente tem alergias mais brandas, mais leves e que tem característica temporal de serem tardias. A FPAS, ela tem essa diferença. Ela pode ser grave, ela pode ser bastante grave, inclusive, e ela tem uma temporalidade diferente. Ela é imediata, não tanto quanto a IgE mediada, né, que normalmente começa minutos depois do contato, mas a gente pode ter de 1 a 4 horas depois do contato, o paciente pode começar com sintomas. E quais são esses sintomas? Quando a gente fala da FPAS aguda, que é aquela que mais nos preocupa, o paciente começa a ter vômitos repetitivos, principalmente o principal sintoma é isso, vômitos, vários vômitos volumosos, e que podem cursar aí com uma letargia, seguidos de uma letargia, que a criança fica mole, abatida, caída, eventualmente desidratação, sinais de choque circulatório. Então, um potencial de gravidade bem importante aí, que pode ter também diarreia com sangue, dor abdominal, mas a gente sabe que predominam os vômitos e a letargia. Existe a FPAS crônica, que é um pouquinho diferente, em que o paciente pode ter aí, por exemplo, diarreia prolongada, e aí um impacto maior no desenvolvimento e ganho de peso, tá bom? E aí, como é que a gente faz diagnóstico de FPAS? O diagnóstico de FPAS, ele é clínico, não há exame, tá? Não tem nenhum exame que a gente pode fazer. O diagnóstico é clínico, a gente usa alguns critérios e, eventualmente, em situações de dúvida, podemos fazer teste de provocação. Também diferente do teste de provocação das IgE mediadas, ele é feito um pouquinho diferente, mas tem que ser sob supervisão, tá bom? Porque como os sintomas são rápidos, imediatos e podem ser graves, não dá para tentar fazer em casa, tem que ser feito sob supervisão. E aí a gente acaba fazendo doses diferentes, a gente vai progredir as doses não no mesmo dia. A gente normalmente faz dias diferentes, faz 3 dias diferentes em que a gente vai mudando a dose em cada dia de teste. O diagnóstico é feito então dessa forma e o tratamento é a exclusão do alimento, né? Eventualmente a gente sabe que ao longo do tempo os pacientes vão desenvolver tolerância, mas é bem importante um diagnóstico preciso porque muita gente não conhece essa doença e aí o paciente tem vômito, eventualmente diarreia, fica um pouco letárgico, desidrata, vai para o pronto-socorro, chega lá, deve ser uma gastroenterite viral, algum quadro assim, e muitas vezes fica, por isso o paciente fica sem diagnóstico. Então, é muito importante para os colegas médicos, mas também para os familiares observarem se quando aconteceu foi uma coisa que a criança estava ótima, de repente começou a vomitar loucamente, teve essa letargia, ficou amuado, caidinho. E aí outra coisa, quando medica, toma um remedinho, para vômito e é hidratado, toma soro para hidratar, a criança fica boa de novo. E aí não vem outros sintomas depois, ela não fica com febre, mal-estar, como ficaria numa situação de um quadro viral. Tá? Então, essa é uma característica importante. O paciente que tem FPAS, ele tem que ter plano de ação, assim como quem tem história de anafilaxia. No plano de ação, a gente vai orientar o uso precoce da ondansetrona, que é o medicamento que acaba segurando aí a evolução dos vômitos para desidratação, e eventualmente quando correr para o hospital, quando esperar um pouco mais, quando dá para observar, quando dá para a gente medicar, a gente acaba usando também corticoide nessas situações, mas a gente vai individualizar para cada paciente como é que é o seu plano de ação, tá bom? Importante então a gente saber que existe para poder pensar que o paciente pode estar tendo um quadro como esse, tá bom? É um assunto diferente, então quem quiser, tiver dúvida, deixem suas perguntas aí nos comentários e a gente vai conversando, se quiser mandar inbox, tá bom? É isso aí, FPAS, quem não conhece, lá no site tem bastante coisa e eu tenho um capítulozinho que eu falo só de FPAS, tá bom? Beleza, pessoal, um abraço para vocês, bom descanso, a gente se vê ao longo da semana.